Falamos agora de espiritualidade aqui no Revista CBN. O que é essa figura mítica dos anjos? É uma figura que está em diversas religiões, né? Que tem a devoção de muitas pessoas, tem muita conexão com meditação, com oração. Hoje a gente vai entender o que é o poder do Arcanjo Miguel, esse livro que está sendo lançado, uma jornada de ensinamentos, um dos maiores anjos de Deus, para entender o que é essa figura que movimenta muito a fé das pessoas, movimenta muito a oração, a devoção das pessoas, porque é uma figura tão importante para tantas religiões. E esse livro, que já em pré-lançamento era um dos primeiros na lista da Amazon, na lista de espiritualidade, é o primeiro, já estava em pré-lançamento. A gente quer saber por que as pessoas se interessam tanto por esse assunto dos anjos. O autor de O Poder do Arcanjo Miguel, que está aqui comigo no estúdio, que é o Fábio Dantas. Ele é presidente do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda e, por outro lado, também é doutor em Direito, mestre em Direitos Humanos, graduado em Direito e pós-graduado em Direito Penal, advogado e especialista em políticas públicas e gestão governamental. E ele ainda arranja tempo para escrever e para falar sobre espiritualidade. Está lançando O Poder do Arcanjo Miguel. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Pétria, e demais ouvintes da CBN. Então, é um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, estivemos juntos quando lancei Ervas e Benzimentos, também pela editora Planeta Selo Academia. E O Poder do Arcanjo Miguel, ele surgiu diante da aproximação de tantas pessoas com esse arcanjo guerreiro, que tem várias escrituras sagradas, várias agremiações religiosas, como você falou, que é um arcanjo que está muito próximo de nós, porque nós enfrentamos muitas batalhas na nossa vida. Talvez por isso que ele tenha ganhado um crescente função na vida das pessoas, porque nós todos os dias temos muitas batalhas para vencer, e o Arcanjo Miguel, ele nos conecta nessas batalhas, e quando a gente invoca o poder dos anjos, dos arcanjos, a gente consegue superar todos os desafios da nossa vida. É o poder do invisível, né, Fábio? O que são os anjos? Conta para mim, e falando aqui do tema do teu livro, O Arcanjo Miguel, o que são os anjos? Como é que eles aparecem, né, na espiritualidade? Isso, os anjos, eles começam a aparecer desde a nossa infância, quando as crianças falam que têm amigos imaginários. Esses amigos imaginários muitas vezes já são os anjos. Por isso a importância de ensinar a oração do Santo Anjo para as crianças, aquela simples: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine, amém. Foi uma oração da minha infância, e com essa oração eu comecei a me conectar com os anjos. Existe um capítulo no livro que eu falo do ritual do conselho kármico, e eu explico um pouco sobre o anjo do pergaminho, que é aquele anjo que nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte ou passagem, como queira dizer, e ele vem acompanhando a nossa trajetória e a importância dos anjos para a nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio de querer ou não ter mais contato com os anjos, mas mesmo assim eles estão ao nosso lado prontamente para quando invocarmos a sua força. Então esses anjos, eles estão em todos os lugares. Tem anjos do amor, anjos de proteção, anjos da saúde, liderados por Rafael. Temos uma hierarquia, que temos serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, principados, arcanjos e anjos. E os anjos e arcanjos são os mais próximos de nós. E cada um tem seu anjo, pela data de nascimento, a Cabala estuda muito isso. E temos os arcanjos também pelo dia que você nasce na semana. E é Cada muito bom. pessoa tem um anjo. Cada pessoa tem um anjo. Eu coloco uma tabela de anjos aqui pela data de nascimento. Eu, por exemplo, nasci dia 13 de dezembro. Meu anjo é Daniel. Temos uma tabela de anjos e temos também o estudo dos 7 raios, dos mestres ascensionados. Cada dia da semana tem uma cor, e aí tem um cristal que você se conecta, tem um arcanjo. Por exemplo, hoje, domingo, temos a força do raio azul, do Arcanjo Miguel, do mestre Elmória. Segunda-feira, nós temos já o arcanjo Jofiel, o raio dourado, mestre Kutume, e uma associação com diversos nomes da espiritualidade. Por exemplo, Francisco de Assis, mestre Kutume. Dentro da sua passagem aqui na Terra, os mestres ascensionados foram pessoas que passaram por aqui e ascensionaram. Agora, Fábio, qual é essa ideia dos anjos? Ela vem do repertório de qual religião? Tem uma religião, por exemplo, a religião cristã, católica. Você falou aqui da Cabala, então o judaísmo. Da onde que vem? Tem uma origem a questão dos anjos? Diversas formas religiosas, elas buscaram pelo estudo dos anjos. A Bíblia tem várias passagens, inclusive Arcanjo Miguel, ele tem 3 passagens na Bíblia, nos evangelhos apócrifos.
Os judeus também fazem essa menção. Temos também Maomé, quando teve a visita do anjo. Então, são vários evangelhos, eu pesquisei, várias. Nós temos a força do arcanjo Miguel no livro de Urântia, que é o Micael chegando. Temos também. Ou seja, para o judaísmo, para o cristianismo, para o islamismo, essas grandes religiões, elas consideram a figura dos anjos uma figura importante, o quê? De conexão com o divino? De conexão com o divino para receber as instruções, para receber intuições. Até as devas, que são os elementais, também em algumas origens religiosas, elas são consideradas os anjos. Então, às vezes tem outras formas, mas sempre é a mesma estrutura, e a mesma energia e sintonia de anjos. Agora, o que é essa linha sacra que você coloca aqui do arcanjo no planeta? São igrejas no mundo, é isso? Isso. Conta para mim esse desenho. No livro, gente, para quem tá curioso, tem uma linha sacra porque são igrejas que foram construídas. Ele vai explicar pra gente. E tem não sei se existe peregrinação das pessoas nesse lugar. Conta pra mim. Existe. Inclusive, nós tivemos em setembro do ano passado no Monte Saint-Michel, na França. Na França. Um dos maiores fortes energéticos, um grande chakra planetário que fica à força do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, ao longo da história, começou a aparecer para diversas pessoas, como São Patrício, por exemplo, aqui, que montou na Irlanda esse templo. Nós temos no Reino Unido, nós temos na França, 2 na Itália, 1 na Grécia, 1 no Monte Carmelo, que fica lá em Haifa, que eu já estive também presente. E são templos construídos e que acima deles existem templos etéricos de sustentação planetária. Veja que é uma linha reta, considerada a espada do Arcanjo Miguel no planeta. E veja que entre o terceiro, o quarto e o quinto, os italianos e o Monte São Michel, é a mesma distância em quilômetros. Então, é uma linha indivisível também, que sustenta o planeta Terra. E se a pessoa quiser fazer uma peregrinação, então, por essas igrejas, lá pode, né? Uma viagem maravilhosa. Pode. No Monte São Michel, você fica alojado já em vários lugares ao redor. E durante todo o dia tem visitações no templo, na abadia. E é tão forte a vibração que você começa, mesmo que você não tenha essa sensibilidade, conexão, você começa a sentir a força dos querubins, a força dos arcanjos nesse lugar. É muito forte energeticamente. E aqui no livro, me conta um pouco, você faz, enfim, uma série de dicas e explicações, que também acho que foi por isso o sucesso desse teu livro, né, Ervas e Benzimentos, que, como eu falei, também é um dos mais vendidos, enfim, entre os livros. E eu tenho o livro, também te entrevistei quando você lançou ele, né? Então, demonstra um interesse muito grande das pessoas por esse assunto. Mas eu percebo que tem muita sincronia com outras espiritualidades. Por exemplo, você fala aqui dos chakras, que é uma coisa que está no hinduísmo. Existe essa sintonia entre as religiões, essa conexão, Fábio, entre as religiões? Existe. Todas as religiões, na verdade, falam a mesma coisa de formas diferentes, mas o sentir é o mesmo. Então, quando eu abordo os 7 chakras, eu faço uma associação com os cristais, com as ervas, com os mestres ascensionados, com as cores dos 7 raios da fraternidade branca, e ensino também meditações. A cada final de capítulo tem a forma interativa que você se conecta por meio do QR Code e vai direto para uma meditação minha, que tem um vídeo no YouTube dos seus anjos, dos raios. Tem uma playlist também no Spotify que eu coloco as músicas dos mestres ascensionados, que são sintonias que tem notas-chave que conecta com a sua meditação. E eu falo também algumas questões como divórcio energético que você precisa fazer. Todos nós temos, às vezes, ex-relacionamentos, ex-amizades, trabalhamos em lugares que saímos sem tão gratidão, sem ser tão grato, né, do que aconteceu, e pessoas, às vezes, em nossa vida. Então, a gente precisa, por meio da meditação, por meio dos decretos, fazer esse divórcio energético. Quando eu falo decreto, são palavras-chave que nós precisamos fazer por meio da meditação para limpar o nosso campo, limpar os nossos chakras, limpar, às vezes, associações até de vidas passadas, de outras dimensões que nós tivemos de votos de pobreza, de amor eterno, e que trazem até hoje algumas limitações das nossas crenças limitantes. Aqui eu falo das consciências, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sonhos, como você se conectar com os anjos e arcanjos por meio dos sonhos, como escrever uma carta para os sonhos, e todos nós somos capazes de nos conectar com esses anjos. É se conectar com o invisível, né? Que a gente vive uma vida tão materialista,
né, Fábio? Que eu acho que por isso que a procura de muitas pessoas, principalmente agora com as redes sociais, abrindo, né, essa questão das redes sociais, as pessoas vêm procurando e muito. Eu acho que é por isso que eu vi, inclusive, muito o movimento, né, nas redes de vocês, as coisas que as pessoas falam. Queria que você falasse um pouco da questão da oração e da meditação. Eu acho que é um bom gancho, né, quando você fala, por exemplo, da questão do Arcanjo Miguel, de quem tem essa fé, né, nos anjos. Como é que se dá esse momento da oração? Como é que ela acontece? Ou meditação, né, que também é uma meditação, né, Fábio? E por que que ela é importante na tua vida e na vida das pessoas que praticam? Então, a oração é o nosso momento de buscar a nossa conexão com a espiritualidade, seja ela a que você acredita ou quem não tem espiritualidade, é apenas 5 minutos por dia de silêncio para estar no momento presente e para receber a sintonia universal do seu propósito de vida, do seu propósito divino. Mesmo que você não tenha uma forma religiosa, procure, comece fazendo 5 minutos, escreva seus objetivos, o que você quer Todo nessa dia? passagem. Todos os dias, você pega um diário da oração. Eu sempre ensino aqui, tem um diário dos anjos, mas eu sempre faço um milagre da oração, que você até falou nas suas redes sociais. Eu tenho o diário da oração. Você escolhe um momento por dia, pega um papel, um diário de oração e começa a escrever seus sonhos, o que você quer ainda nessa vida e se conectar. Pode abrir aleatoriamente para um anjo, para um arcanjo, para um santo, o que você acredita. E todos os dias faça numa sequência de 21 dias e você vai percebendo que as coisas vão acontecendo na sua vida. E antes de dormir, principalmente, faça essa conexão. 5 minutos, desejando e fazendo as afirmações positivas com a força do eu sou, que eu trago aqui nesse livro, que é a força mais poderosa que nós temos. Tudo que você empreende, que você coloca na frente da palavra eu sou, você vai colher os frutos, você vai conseguir. Isso daí é um decreto que a gente faz, porque nós é quem determinamos a nossa vida. Então a gente tem que afastar o medo da escassez, medo de não dar certo e desafiar. E a oração, ela é o grande link seu com a espiritualidade regente de todo o cosmos, de todo o universo. E quem tem dificuldade, Fábio, de conectar com esse lado espiritual, né? A gente fala assim no dia a dia que tem muitos males emocionais acontecendo, né? Muita depressão, eu falo muito de crises de ansiedade, né? Muita falta de sentido para a vida. Eu acho que também muitas pessoas devem procurar vocês, né? Para uma conversa, para um alento, nesse sentido, até mesmo o sentido do livro, né? Como é que essas práticas que você tem, você vê que elas podem ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo muitas pessoas querem remédios, né? Tomar um remedinho e ficar bem, né? Isso, eu como Não é trabalho, assim, eu né? como trabalho com chás, com cristais, com ervas, então eu recomendo, quem pode tomar um chá antes de dormir, um chá de alface, que todo mundo tem em Chá de sua casa, alface? alface, vai te acalmar meia hora antes de dormir, vai te conectar, você vai afastar aquela insônia indesejada. Olha, Coloca uma ametista do lado da sua cama, se for pequenininha pode colocar debaixo do travesseiro. A ametista é a pedra dos sonhos, vai te conectar com o mundo angelical, com o mundo da oração. Então essas técnicas já vão facilitar. Toma um chazinho, quem puder também, de anis estrelado ou um banho de ervas de anis estrelado. É o banho de ervas que mais conecta com o chakra coronário, que é esse chakra que nós temos aqui e que é a nossa expansão universal, o frontal e o coronário. e Então, como faz esse banho? você vai pegar 1 litro ou 2 litros de água, ferver como se fosse um chá, uma infusão, e coloca o anis estrelado, parece uma estrelinha. Coloca 2 ali e você vai ferver. Deixa ali um pouquinho, 30 minutos. Quando tomar seu banho de higiene, pode despejar sobre a cabeça, pode passar na testa, se não quiser molhar a cabeça, e vai dormir. Faça isso durante 7 dias seguidos. Você vai ter sonhos reveladores, porque o maior oráculo que nós temos são sonhos. E disponível para todas as pessoas. Por meio dos sonhos, a mediunidade onírica que muitas pessoas acreditam que não tem. Mas os sonhos são reveladores. Pergunte e coloque um papel seu sonho. Faça as perguntas da sua vida, coloque debaixo do travesseiro, eu ensino também aí, e que você vai receber as respostas por meio dos sonhos. Os sonhos é a 4ª dimensão. Nós estamos ali entregues à espiritualidade. É o melhor momento que nós temos para essa conexão. Então, faz o preparo com chá ou com Adorei banho, essa com dica. ametista Toma um antes chá de de dormir. alface. Toma um chá de alface. Chá de alface pode É. tomar todos os E o dias. alface é a mesma coisa também? Ferve como se fosse um chá. Ferve como se fosse um chá. Faz um chazinho, como você faz. Ferve, coloca a folhinha de alface e toma antes de dormir.
Inclusive, a gente tem passado para muitas pessoas ansiosas e que tem melhorado bastante. Você sabe que nós temos ouvintes aqui hoje assistindo a Revista CBN, vieram nos prestigiar. Estou vendo que os nossos ouvintes presenciais estão anotando essas dicas para usarem aí no dia a dia. Me fala uma coisa, Fábio, nesse livro que você escreveu e está lançando, O Poder do Arcanjo Miguel, você fala dos anjos, são sonhos, você está me falando aqui dos chás, desses benzimentos. Qual que é a verdadeira intenção nesse sentido? Quando eu li o livro, é muito de despertar as pessoas, eu fico sentindo, para um lado mais sensível da vida, um lado mais sutil. A gente que vive, no geral, vidas muito endurecidas e materialistas, né? Como é que a espiritualidade acontece na tua vida? Eu li aqui o teu currículo, né? É escritor, mas é advogado, especialista em políticas públicas, gestão governamental, mestre em direitos humanos e tal. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que sentiu que sem a espiritualidade muita coisa não fazia sentido, é isso? Isso mesmo. Inclusive, na minha vida profissional, direitos humanos, eu busco trabalhar em questões sociais também. Nós temos 5 projetos sociais no Águas da Aruanda. Na minha vida como servidor público, trabalhei em secretarias de inclusão, tratando também dessas questões. Então, a espiritualidade, ela vai nos guiando na vida profissional. Por isso que é importante e vai nos mostrando o nosso verdadeiro sentido. Às vezes não é aquele trabalho só para ganhar, é você associar a espiritualidade e o seu trabalho. Então, esse livro é uma conexão que, por meio da meditação, por meio dos anjos, você vai aflorando a força do amor, que é o chakra cardíaco. E quando você aflora, você vai se libertando de algumas amarras do passado, de ódios, de pessoas, de raiva, sentimentos que não servem mais, e você vai expandindo, porque nós estamos indo para a 5ª dimensão. 5ª dimensão é quando não existe mais essa escassez, tanta doença, tanto ódio, tantas pessoas discutindo por questões que não precisam mais ser discutidas. Então, é o amor, é vivenciar o amor. A espiritualidade, ela quer que a gente receba o amor que esses mestres, eles trazem, independentemente de qualquer coisa em troca. Eles vêm, os anjos, os arcanjos, eles vêm trazer amor para nós. E a gente precisa também aprender por meio dessas canalizações. Inclusive, aqui tem muitas canalizações de mestres ascensionados, para que nós possamos meditar. Por exemplo, o 3º raio, que é o raio rosa da mestra Rovena, ela é uma associação do 1º raio azul, o 2º dourado e o 3º formando a chama trina. Quando você faz uma meditação com a chama trina, você começa a sentir leveza, você começa a receber as respostas e a ansiedade vai afastando da sua vida, porque por meio da cromoterapia também que eu coloco aí, as cores, elas nos ajudam. Às vezes a pessoa gosta de vela também. Qual a vela que você vai acender para o seu anjo? Qual a cor? Tudo isso vai conectando. Então, a gente às vezes está só no material e esquece que existe uma outra vida que você pode acessar. Todos nós podemos acessar. Eu acessei desde criança esse poder dos anjos, arcanjos, Evas, e passo para vocês, porque ao longo da minha vida eu coloco todas essas receitas aqui nesses livros para vocês. Que bonito, gente. Fala de incenso, fala de chakras, fala dos anjos, claro, fala aqui dos anjos e arcanjos. Traz esse caminho que eu falei aqui para vocês de peregrinação também por igrejas na Europa que fazem essa alusão aos anjos. Gente, um livro muito lindo. Como o Fábio falou aqui, um pouco da vida dele, dessa pesquisa que ele faz, para quem se interessa por esses assuntos. É um prato cheio, mais um prato cheio, né? Já que ele tem alguns livros nesse sentido e dá muitas dicas para a gente, para o cuidado, né? Desse campo mais sutil, que é tão misterioso, mas que serve, né, como alimento da alma para muita gente. Fábio, parabéns. Já lançou o livro, né? Já ontem eu estive na Drummond Livraria, foi muito bom, as pessoas aqui de São Paulo, e tá um sucesso. Já está no top 100 de todos os livros da Amazon e primeiro em todas as categorias cadastradas. Coisa, parabéns. Volte mais vezes com mais livros. É o Fábio Dantas com O Poder do Arcanjo Miguel. Eu fiquei impressionada, gente, ao divulgar a entrevista no começo aqui do Revista CBN, o imenso interesse das pessoas. Eu não imaginava o imenso interesse das pessoas pelo assunto dos anjos. Tá aí, então, o Fábio, com muito material da pesquisa e da vida dele mesmo, que ele traz aqui nesse livro lindo. Fábio, obrigada pela visita. Volte mais vezes. Eu que agradeço, Pedro.